Sexta temporada do Falando Nisso, 11 anos de programa, e a gente agora no projeto da Rede Meio, da TV Meio para todo o Brasil, para estados como São Paulo, Pará, Maranhão, Rondônia, Ceará, Amazonas, Tocantins, Amapá, Acre, Mato Grosso, Goiás, uma lista que não para de ser atualizada. E a convergência digital gigante do grupo Meio de Comunicação. Inclusive, você é o nosso convidado para acessar o QR Code na sua tela, no seu computador, e ser parte da comunidade do Falando Nisso, que também está no YouTube, como Falando Nisso TV Meio, e lá também no YouTube, o Meio TV Meio Mais, tá bom? Eu vou para 10 segundos só de intervalinho, porque daqui a pouco a gente vai conversar com Marcel Nobre, com um relatório do que aconteceu semanas depois do SXSW em Austin, nos Estados Unidos, para a gente saber o que vem por aí. Então você não perde uma entrevista incrível sobre tecnologias exponenciais. Eu volto já em 10 segundos. Até já. Como eu falei ainda há pouco na abertura do nosso programa, hoje nós vamos nos atualizar em relação ao que foi apresentado de disruptivo em diferentes áreas de tecnologias nos Estados Unidos, em Austin, num dos eventos que são mais incríveis e reveladores sobre não só tendências, mas realidades que nos aproximam do que está por vir. E muitas já estão rodando, que é o SXSW. E pelo segundo ano consecutivo, eu acho, pelo menos o segundo ano consecutivo, a gente tem praticamente um correspondente lá, que é o Marcel, que vai estar aqui com a gente hoje, o Marcel Nobre, que é empreendedor, pesquisador, professor, palestrante, inclusive do TEDx, né? Ele é speaker TEDx, ele é fundador da Beta Lab, que é uma edtech inovadora que cria projetos de aprendizagem corporativa para as maiores empresas do Brasil, é professor, gente, ele faz tantas coisas, ele atua em tantas áreas, na área de artes, de inovação e tecnologia, inteligência artificial, mas ele hoje, ele é um orquestrador de todas essas coisas que estão acontecendo, e ele acaba sendo para a gente importante, porque ele é um intérprete desses contextos de tecnologias exponenciais, né? De tecnologias, inclusive, que são difíceis de tangibilizar. E aí, mais uma vez nesse evento, eu fiz o convite ao Marcel para estar aqui conosco, para algumas semanas depois desse evento, ele já calmo, entendendo o que aconteceu exatamente, o que foi apresentado ali, para onde essas tecnologias estão nos levando, para ele dizer para a gente o que ele achou do evento e o que para ele foi mais incrível e mais divisor de águas. Então, Marcel, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente se acha muito importante, porque você é praticamente um correspondente nosso no SXSW. Então, obrigada por estar aqui mais uma vez, pela segunda vez, né? Eu sei que você foi outras vezes, mas pela segunda vez nós tivemos a felicidade de ter você lá e a gente se encontrar na internet, você sempre muito disponível, acessível, topa dizer pra gente o que você viu por lá. Nos conte tudo, não nos esconda nada. Que legal. Bom, mais um ano que eu fui para o South by Southwest, mais um ano surpreendido, foi super legal. É um evento muito interessante. Ele mistura muita coisa, né? E está ali sendo discutido muito das principais coisas que estão acontecendo no mundo, culturalmente, tecnologicamente, musicalmente, cinematograficamente, né? E esse ano não foi diferente. A gente teve trilhas, foram mais de 25 trilhas, uma trilha... O ano passado, teve uma diferença muito grande para o ano passado. O ano passado, a inteligência artificial ela permeava em todas as trilhas. Então, você tem uma trilha para falar de tech industries, uma trilha para falar de 2050, uma trilha para você falar de psicodélicos. Então, você tem health tech e tudo mais. E a inteligência artificial permeava todas essas trilhas como um assunto bastante relevante para se falar. E esse ano, além disso, então, você ia para health, tinha uma trilha, sempre tinha assunto de AI com health. Você ia para uma trilha de cinema, sempre tinha como que o IA ia... Mas você também tinha uma trilha especificamente para a inteligência artificial e vários assuntos muito interessantes, como a entrevista com o Peter Deng, que é o VP de Consumer da OpenAI e o Head do ChatGPT da OpenAI.
E ao contrário do ano passado, que foi o Greg Brockman, da OpenAI, um dos fundadores, mas ele foi muito ensaboado ali na entrevista, muito político, com media training muito bem feito. Esse ano o Peter Deng veio um pouquinho mais honesto nas suas colocações, e obviamente que as perguntas mais cascudas ali, mais cabeludas, eles não têm as respostas, ou se têm, não são respostas muito simples, muito fáceis de lidar. Então, mas foi muito interessante, né? Amy Webb trazendo o seu relatório de tendências de futuro, também falando que a gente está passando por um hiperciclo tecnológico e que geralmente esses hiperciclos tecnológicos eles vêm através de uma tecnologia e pela primeira vez a gente encontra diversas tecnologias convergindo para um ciclo muito, muito exponencial e muito diferente de tudo que a gente já viu e que quebra as estruturas de gerações. Então, já não existe mais, ainda existe, né? Mas está um pouco desatualizado esse papo de geração X, geração Y, geração Z, e a gente começa a falar da geração T. O que é a geração T? É a geração de transição. É uma geração que está passando de um mundo digital para o mundo exponencial. Então a gente vai passar por uma grande transformação, eu concordo muito com ela, é o que muita gente já vem falando há algum tempo, e essas transformações são orquestradas pela combinação de tecnologias que levam a gente para novos modelos mentais, novos modelos de viver, de se comunicar e tudo mais. Então, tudo isso explodiu minha cabeça, juntando com computação quântica e com muita coisa de robótica, explodiu minha cabeça esse ano no South by Southwest, que eu vim hoje aqui para contar para vocês, mas vou deixar um pouco mais com você aí. Eu acho bacana quando você fala dessa geração T, que é essa geração de transição, né? Porque pela primeira vez na humanidade, a gente tem o privilégio de estar convivendo com 5 gerações, né? Os baby boomers X, Y, Z, alfa. E imagina, isso nunca aconteceu, porque até os anos de 1980, a gente morria, a expectativa de vida era 54, 56 anos. E agora a gente tem essas 5 gerações, um moleque e uma criança de 10 anos conversando com uma pessoa de 80, 85 anos. Isso é muito potente. Então, assim, ver essa coisa das gerações posta desse jeito e você trazer com essa clareza que essa geração T que você ouviu lá, que é de transição, é muito disruptivo do ponto de vista humano, né? Porque não basta só ter uma geração alfa, que é a primeira geração 100% digital, filha de digitais, que é a geração Z. Mas, assim, é uma geração que eu queria que você falasse se no teu entendimento ela vai depender da consciência de quem somos, desse pensamento de líder também que a gente vai estar sujeito quando se trata de governos, das grandes big techs, daqueles que entregam numa escala de tecnologia impossível de tangibilizar. Então, isso foi abordado lá, essa consciência sobre essas coisas e sobre nós, seres humanos, termos essa tecnologia que talvez seja a principal, que é a consciência. Você ouviu sobre isso lá? Eu não tive em palestras especificamente sobre o assunto, mas em diversas rodas de conversas aconteceram isso. Muita coisa interessante, como a palestra, por exemplo, do Ray Kurzweil, que é um dos principais futuristas do mundo, né? E ele havia falado já, acho que em 2019, que até 2029 a gente alcançaria a imortalidade. E ele repetiu isso na palestra dele, dizendo que, olha, daqui 5 anos, quem estiver vivo daqui 5 anos tem uma grande chance de viver por 500 anos pela evolução da medicina. É um negócio assim, é impressionante o que está acontecendo e às vezes a gente demora para perceber o que está acontecendo. Mas, obviamente, que tudo isso depende muito da nossa convivência como seres humanos, né? Então, tanto a inteligência artificial como todas as tecnologias, elas foram criadas pelos homens e servirão aos homens, né? E sempre deverá ser assim. Mas, obviamente, que ter essa consciência humana, né? A gente começar a voltar o olhar para o ser humano. Pô, teve um podcast ali que eu não pude participar, se não me engano, foi da Startup com a Brené Brown, que foi super restrito, fechado. Eu não consegui pegar, uma pulseirinha que você pegar para conseguir participar, não consegui pegar. Tá gravado, eu quero assistir, ainda não consegui nessa correria pós-South by Southwest e já fui para o Web Summit também, mas eu estou querendo assistir, mas parece que foi algo muito interessante para falar um pouco mais dessa consciência humana, de como é que a gente lida com as tecnologias apesar de tudo, né? Como é que a gente, num mundo cada vez mais robotizado, num mundo cada vez mais automatizado, as nossas habilidades humanas serão cada vez mais valorizadas, né? E ao mesmo tempo cada vez mais escassas. Então é aquele velho papo, né? Se você agir como um robô,
vai ser justamente por um robô que você vai ser substituído, mas as gerações, a forma como a gente conecta com a tecnologia, apesar dela ser diferente, esse gap ele começa a diminuir. Né? Obviamente você tem gerações que têm um pouco mais de dificuldade, mas eu não considero muito gerações, né? Porque a gente tenta classificar muito isso em caixinhas, e eu vejo coisas, por exemplo, pessoas com, às vezes, 60, 70 anos, muito mais digitais que, às vezes, os adolescentes, né? E isso está voltando. Tem agora uma nova empresa que lançou um celular, não lembro o nome da empresa, mas ela lançou um celular que ele só liga, manda mensagem, faz anotação e tem agenda, né? É um celular super simples. E a ideia não é que substitua o teu celular, mas que, sei lá, aos finais de semana, você começa a usar ele mais, está tendo um movimento de muita gente deletando suas redes sociais. Então, a gente percebe que há um questionamento, sim, do estilo de vida e da forma como a gente está lidando com a tecnologia. Parece que a gente se lambuzou demais nisso, né? Parece que a gente entrou num caminho assim, que a gente está vivendo uma vida automática de feeds e de recomendações de algoritmos, esquecendo um pouco de viver a vida real fora das telas. Né? Então, tem essas discussões para todos os lados. Eu, particularmente, vi uma interessante da Step até com a Brené Brown, que eu gostaria de ter assistido. Não assisti, vou assistir online. Estou programado para assistir até o final dessa semana online. E essas discussões são muito pertinentes no momento em que a gente cada vez mais vai entendendo que o que a gente foi robotizado nas últimas décadas, agora a gente criou máquinas que são capazes de assumir esse papel. E a gente vai ter que reassumir o nosso papel como humano, porque a gente vai ser substituído em tarefas robotizadas e automatizadas. As máquinas são muito melhores e muito mais eficientes que a gente, então com certeza a gente vai ser substituído. Mas ainda assim existem milhares de possibilidades de atividades humanas como essa que a gente está tendo aqui. Por mais que a gente tenha uma inteligência artificial que é capaz de fazer esse tipo de entrevista e tudo mais, jamais vai ser nesse nível de profundidade, de empatia, de emoção que a gente consegue transmitir, né? Então a gente ainda tem muito emprego pela frente. Falaram muito sobre, e você também me disse, quando a gente estava construindo essa pauta, de 2050. 2050 é um novo marcador de tempo? O que foi posto lá em relação a essa data especificamente? Eu acho que as pessoas, a gente gosta de tempos determinísticos, né? É às 4 horas, é o sábado, é 2050. Para a natureza, nada disso existe, né? E é engraçado porque a gente fica tentando mimetizar o tempo todo a natureza, mas isso a gente esquece. É mais uma forma da gente se organizar. Então, eu acho que a gente perdeu a capacidade de imaginar 2050, tá? De verdade, assim, lá tem uma trilha 2050 que é para falar de futuros, não necessariamente 2050. Então você vê muita coisa de futuros lá. Então teve a Time Breakthrough Technologies do MIT, que todo ano eles fazem as 10 tecnologias que vão ser revolucionárias naquele ano. E a gente vê que aquilo são palpites, né? Eu não gosto de futuros. Primeiro, eu não gosto de falar de futuro, eu gosto de falar de futuros, né? Eu aprendi isso com o Thiago Matos, da Aerolito, que fiz um curso de futurismo lá, e ele me despertou para isso. Né? O futuro é muito determinístico, então a gente tem que falar de possibilidades. E 2050, para mim, é um exercício quase esquizofrênico a gente tentar fazer esse tipo de exercício, porque o pensamento humano ele é muito linear. Então a gente fala, a inteligência artificial vai causar isso, a computação quântica vai causar isso. A gente esquece, imagine quando a gente juntar computação quântica com inteligência artificial, com realidade virtual e aumentada. É algo que explode a nossa cabeça de tentar imaginar o que vai acontecer. E isso a gente já está falando de pouquíssimos anos, né? A gente não está nem falando de 50 anos. Para a gente juntar isso com biomedicina, com nanotecnologia, com viagem espacial, com internet de altíssima qualidade, um 6G, acessível em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa, gratuito. Então, a gente começa a ir para um nível de exponencialidade que é quase humanamente impossível. A gente pode sentir cheiros de tendências, mas eu não gosto muito de determinar. Mas a gente vai num caminho, sim, em alguns caminhos. Por exemplo, né, hoje a gente está no buzz, né, no auge do hype da inteligência artificial. Essa espuma vai baixar, não quer dizer que vai sair de moda, assim como o metaverso, que o metaverso é um pouco menos útil do que a inteligência artificial, menos aplicado, sobre um aparelho que a gente não está adaptado a ficar com ele muito tempo, é muito caro e tudo mais. Então, mas ele ainda existe, né? Os ambientes virtuais ainda existem e eles vão vingar, não tenho a menor dúvida. Agora, então, a inteligência artificial passa pelo seu. Sim, pode falar. A gente começa a ir para esse caminho de próximo passo, talvez que a gente vai ver mais relevante de tecnologias disruptivas, talvez sejam os robôs. Os robôs, eles são... Não, os robôs são assombrosos, assim, no sentido
no sentido mesmo de assombro, tipo de uau, de ceticismo e deslumbramento, sabe? Assim, você olha e você realmente não acredita. Deve ter visto coisas incríveis lá, né? Sensacional. Eu fui numa palestra muito interessante, não foi uma palestra, um workshop de como é que se treina robôs humanoides. E tinha um professor da Universidade do Texas, 5 alunos que desenvolveram esse projeto, alguns computadores na mesa, e tinha um protótipo de um robô lá, e eles explicavam, e assim, eu tive noção real da complexidade que a gente olha, mas pô, esse robô anda devagar, pô, mas o robô anda todo troncho. As pessoas não têm ideia da complexidade que é para um robô andar, para ele tomar decisões, para ele se manter no centro de equilíbrio. É aquela velha história, o que é muito fácil para a gente é muito difícil para o robô, o que é muito fácil para o robô é muito difícil para a gente. Então, essa primeira palestra foi muito impactante para mim, porque eles explicaram como é que eles estavam treinando aquele robô e mostraram vários vídeos, e depois eles falaram, agora, vocês vão ensinar o robô no computador. Né? E é tem várias formas do robô aprender, uma delas é por reforço, né? E para o reforço de um ser humano ensinando ele. Então, você pode tanto ensinar você fazendo e ele percebendo o que você faz tentando imitar, como você pode comandar um robô, né? Então a gente comandou um robô ali no joystick e tudo mais, e aí esse robô vai aprendendo com os movimentos que você está fazendo de abrir uma porta, de empurrar uma porta e tudo mais. Mas mais ainda, que explodiu mais ainda na minha cabeça, foi uma palestra que começou um dançarino, eu esqueci o nome dele, e ele começou falando, ele vai participar agora de uma expedição lunar. Então teve um grande empresário da indústria de entretenimento que está custeando uma viagem à órbita da Lua com 7 artistas diferentes. Olha que coisa interessante, porque ele fala que a gente sabe de como que é a Lua ou a Terra pela visão dos astronautas. E que ele quer ele quer entender como é que é isso pela visão de artistas. Então tem um dançarino, um músico. E eu achei incrível isso. Ele começou a contar o que estava esperando dessa história. E do lado dele tinha um pano, assim, do tamanho de uma pessoa. E aí ele tirou esse pano e era um robô chamado Apollo, da Apptronic. E aí ele começou a conversar com esse robô. E mais do que isso, ele falou: olha, eu sou meio nerd. E eu e o Apollo, nós vamos fazer uma encenação de algumas cenas, de alguns filmes, vocês vão ter que adivinhar que cena que é. E eles fizeram uma encenação muito legal, muito interessante com a plateia, e eles faziam cenas, sei lá, de Star Wars, de filmes antigos, de tecnologia, dele e do Apollo. E depois ele fez uma entrevista com o fundador da Apptronic. E uma semana depois foi divulgado que a Mercedes-Benz fez um contrato para ter o Apollo em suas fábricas. Mas não é para uma automação, isso já acontece há algum tempo. Sim. Mas para ele fazer transporte de peças, de almoxarifado, e eles começarem a medir qual que vai ser o impacto no formato do escritório com os robôs lá dentro. Então eles já estão prevendo que parte da força de trabalho vai ser substituída por robôs, então eles precisam já testar isso para entender que tipo de mudanças uma fábrica de automóveis vai precisar ter para conviver com esses robôs transitando para um lado e para o outro. Então, a gente começa a ver, e esse eu acho que talvez nos próximos 10 anos, é algo que a gente vai ver absurdamente, e a gente mal percebe, né? Mas se você pegar a quantidade de pessoas que têm um robô aspirador ou uma Alexa dentro de casa, esses já são robôs. Só que são robôs monofuncionais, né? E por uma função específica, ou de dar uma resposta ali, ou de limpar a sua casa. Quando a gente começa a ver robôs humanoides, você começa a ver que a tecnologia saiu do outro lado da tela e passa a vir para o teu lado. Então você começa a materializar a inteligência artificial, você começa a materializar. E aí teve um papo muito legal lá de por que todo robô tem que se parecer com um ser humano, né? E eu sempre tive essa dúvida e foi esclarecido isso lá. Olha, talvez seja mais aprazível para o ser humano conviver com uma máquina que seja mais parecida com ele do que um bicho antropomorfo, um bicho meio alienígena, tal. Então por isso é mais parecido com a gente. E talvez porque a gente queira que ele substitua a gente em algumas tarefas, então a gente imagina que ele vai ter braços parecidos, talvez vai ter 4 braços, vai ser mais funcional, 4 pernas, talvez vai ser uma rodinha no pé e tudo mais, mas para a gente essa transição de sair a máquina de dentro de uma tela e ir para o nosso lado seja mais suave, seja mais sutil e mais interessante, que seja no formato de humanoide. Então, super interessante, assim, mas daria para a gente ficar horas e horas falando sobre isso. Exige de nós uma expansão de mente, de percepção que é gigante. Como você estava falando, e eu fiquei pensando, tipo, como a indústria criativa, ela se beneficia e também
se prejudica na percepção que a gente tem agora, né? Porque algumas tecnologias a gente ainda vê como seres humanos, como somos e onde estamos, como ameaçadoras. Então, acho que esse trabalho colaborativo dentro da indústria criativa, ele vai ter que, talvez, atingir um nível de maturidade que a gente precisa vivenciar. O que você viu sobre isso, além do que você já contou? De indústria criativa sendo abordado? O que a gente começa a perceber, né? A inteligência artificial, ela chacoalhou o mundo. Porque as utilidades dela, ela é aplicável absolutamente a todas as pessoas e a todos os negócios. Sim. Isso faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Faça com que a gente comece a repensar o que a gente está fazendo, o que é útil ou não, o que a gente tem que continuar fazendo, o que a gente precisa parar de fazer. Então, é uma questão bem complexa, tá, mas ao mesmo tempo, o que é a nossa criatividade? A nossa criatividade, ela é alimentada pelo repertório que a gente cria. Então, pelos livros que eu leio, pelas comidas que eu como, pelos países que eu vejo, pelos quadros que eu vejo. Então, você está vendo esse quadro aqui atrás, é de um artista chamado Rogério Pedro, de Campinas. Provavelmente tem gente que vai falar que ele copiou, sei lá, o Romero Brito, ou o estilo de Picasso. Na verdade, provavelmente o Rogério ele foi impactado por muitos artistas até criar o estilo dele. E a inteligência artificial também. A inteligência artificial ela não é criativa, as pessoas precisam compreender e parar de romantizar. Então, mesmo que você coloque informações, e essas inteligências artificiais elas são alimentadas com dados de código aberto, sem copyright, mas ele pega aqueles dados e ele cria coisas que provavelmente algum ser humano já criou. Então, nossa criatividade ela é baseada no nosso repertório. Como dizia o velho ditado, nada se cria, tudo se copia, um pouco disso, né? Então, a inteligência artificial, parece que ela está copiando, emulando, ela está copiando, emulando o ser humano, mas o que ela está fazendo? Ela está usando o repertório que ela foi treinada para criar novas coisas, mas não é ela que cria. Na verdade, os LLMs, não, Large Language Model, que é o que a gente está acostumado a utilizar, ele nada mais ele transforma palavras em tokens, atribui valor e por probabilidade ele combina essas palavras para encontrar um contexto. E a gente acha que é um bicho inteligente que está copiando a gente, e não é nada. A escala também, né? A escala é diferente, a entrega fica diferente por conta dessa rapidez, dessa flexibilidade, né? Então, assim, fica diferente. Você me falou também sobre Bon Jovi, né? No SXSW, né? Que você estava falando, quero que você conte isso aí. Foi muito legal, para as pessoas entenderem o que é o South by Southwest, a cada ano eu vou aprimorando o meu resumo do que é o South by Southwest. Então, o ano passado, eu falava que o South by Southwest era o meu caminho de Santiago de Compostela. E agora eu misturo um pouco o caminho de Santiago de Compostela com o Woodstock, sabe? Assim, para mim, é um momento que eu tiro, que é o momento que eu me permito explodir a minha cabeça e me permitir pensar além dos meus limites. Mas para vocês terem uma ideia, no mesmo dia de manhã eu assisti a palestra do Apollo, com um dançarino, de repente me mandaram mensagem e falaram, cara, vai ter uma premiere da nova série, do novo documentário, que inclusive está lançando hoje, ontem, do Bon Jovi, que é da história dele, e eu conheço o Bon Jovi há muito tempo, gosto, mas nunca fui fã, assim, de acompanhar, de assistir, sempre escutei as músicas, mas inclusive vai ser no Paramount Theatre, que é um cinema super antigo, um teatro, desculpa, super antigo, cinema, teatro meio antigo de lá, e parece que ele vai estar lá. E aí eu falei, pô, então eu vou lá assistir a premiere do Bon Jovi, porque eu não sei se eu vou assistir no Brasil, em casa, não sei onde vai passar e tudo mais. Então, eu saí dessa palestra de um robô com um dançarino e fui andando até o cinema e cheguei lá, lotado, fui um dos últimos a conseguir entrar, por sorte, e foi super legal, porque teve uma palestra que antes de começar o cinema, ele chegou, o Bon Jovi, com a banda, e sentou a poucos metros de mim, a galera foi ao delírio e tudo mais, e passou todo o primeiro episódio, acho que são 4 episódios do documentário, passou o primeiro episódio dessa série que conta a história dele, e foi muito legal, muito interessante o documentário, e no final me aparece o Deepak Chopra, com o filho dele, que é o diretor do filme, e faz uma entrevista com o Bon Jovi com a banda lá na frente, com todo mundo. Então, assim, a coisa é abissal, assim, para quem gosta dessas coisas, né? E à noite eu estava num show do Black Keys, que fez um show lá, sensacional, fez 2 shows lá, uma banda que eu adoro, e teve o show deles à noite lá no bar, para quem estava no festival. Então, eu sempre digo isso, né? A gente precisa entender que a cultura alimenta a tecnologia, assim como a tecnologia alimenta a cultura. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Marcelo D2,
Vou falar para você uma coisa em primeira mão aqui, Maia, que é, eu estou produzindo, eu nunca fiz nenhum documentário, eu nunca fiz nenhuma produção visual, mas eu acredito que com o uso da inteligência artificial, qualquer ser humano consegue sozinho não, com o uso da inteligência artificial, fazer qualquer coisa. E eu quero provar isso fazendo um documentário com a ajuda de inteligência artificial sobre o impacto das tecnologias nos negócios, em alguns segmentos e tudo mais. E lá em South by Southwest eu tive acesso a algumas pessoas que eu não sei se eu teria aqui de São Paulo. Uma delas foi com o Marcelo D2. E eu fiz uma entrevista com o Marcelo D2 justamente para perguntar para ele, e aí, cara, a inteligência artificial, ela atrapalha o artista, ela ajuda, ela deixa mais criativo e menos criativo? Como é que a gente junta isso com essa ancestralidade? Então, logo mais eu vou lançar esse documentário. É um documentário gratuito, é um documentário pro bono, não tem nada comercial, é realmente com o propósito de em casa de ferreiro espeta de ferro, e usar a inteligência artificial, ou seja, usar a tecnologia para me viabilizar fazer alguma coisa que eu jamais conseguiria fazer sozinho. E aí eu volto a pergunta para ti. Será que a inteligência artificial realmente tira a criatividade? Ou será que ela permite artistas aumentarem a sua criatividade através de aumentar o seu repertório, aumentar a sua pesquisa, usar a inteligência artificial para te trazer insumos, para te trazer ideias, para trocar com você, para fazer uma análise da tua obra? Lógico, tem as questões de copyright, tem muita coisa para se discutir, não é algo simples, mas, na minha visão, os artistas, os profissionais, os empreendedores, os jornalistas, os palestrantes, todos os seres humanos que compreenderem, ao invés de recusarem ou refutarem ou acusarem a tecnologia de roubar o seu lugar, entenderem como é que ela pode te amplificar, você vai ser amplificado exponencialmente pela tecnologia. E eu acredito claramente, eu estou experimentando isso na prática. Eu penso que ela é uma aliada também. E eu acho que o que define ela ser uma aliada ou uma adversária é o seu perfil como ser humano. As coisas que te interessam e o modo como você tem se interessado. Eu acho assim que a gente está com mais perguntas do que nunca na história da humanidade e isso é muito bom, porque está fazendo mais pessoas pensarem. A gente estava numa letargia cerebral, assim, e eu acho que deu uma sacudida real e eu gosto muito desse ambiente de muitas coisas acontecendo e a gente sendo desafiado. Eu vejo como aliada. Para encerrar, eu li alguma coisa sobre a questão do SXSW ter abordado a questão do empoderamento feminino e diversidade. Eu queria que você respondesse rapidamente se você viu alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que o evento, a exemplo do que está acontecendo em todos os lugares, globalmente, tem dado uma significância, né, um significado grande, né, relevante à questão da participação das mulheres, desse arquétipo, dessa revolução, dessa mulher cuja voz será a voz do século XXI. Você percebeu isso? Sem dúvida nenhuma, e cada dia mais, eu não sei se esse é o meu lugar de fala para poder falar com propriedade, mas a minha percepção é que sim. Eu fui diversas palestras, diversos palcos. Uma das melhores palestras que teve foram de 4 cientistas da NASA. Tem uma coisa incrível, eu já vivia ido no ano passado. Muitas palestras com protagonismo feminino. A diversidade é uma questão mais discutível, porque é um evento muito restrito, não pelo custo de uma badge, né, do convite, vai para você entrar num evento lá em torno de $1.000 a $1.300, então não é algo extremamente acessível. Acho que sim, eles podem fazer mais programas de levar mais diversidade, de ter um programa, talvez, de pegar os patrocinadores e custearem viagens para pessoas menos favorecidas ou menos privilegiadas para esse tipo de festival, mas o que eu percebo tanto na presença de um público feminino cada vez maior, eu fui 2 anos, o ano passado e esse, então é uma amostragem muito curta, quanto um protagonismo feminino em diversas palestras que tiveram de temas super relevantes. Então, fui em palestra de computação quântica com mulheres, fui em palestra de robótica com mulheres, fui em palestra de inteligência artificial com mulheres. Não sei te precisar qual é esse percentual. Mas e, novamente, tenho dúvida se muitas mulheres no board, sem dúvida. Muitas Sem dúvida. nos times. Tem muitas, sem dúvida. Por exemplo, a Amy Webb é sempre uma das principais palestrantes ali, e lotado, e filas, e filas, e filas. E ela tem um protagonismo muito grande nesse festival, né? Então, eu particularmente, a Lisa Su também, que é a CEO da AMD, que é uma das fabricantes de chip, também teve um protagonismo muito grande numa entrevista bem relevante, lá no mesmo palco que teve o Peter Deng, a Amy Webb no mesmo palco que teve o Ian Craft. Então, assim,
A minha percepção, tá? Mas não sei se eu também estou numa bolha ou se é uma percepção ampla ou não, mas a percepção que eu tive foi. Mas a percepção que eu tive, sim, é de ter esse espaço. Ainda acho que tem oportunidade de diversidade, principalmente para pessoas pretas, apesar de ver vários painéis sendo conduzidos a presença de pessoas pretas ainda é minoria, o acesso de pessoas menos privilegiadas, muito menos, né? Mesmo lá, mesmo para as pessoas de lá, né, dos Estados Unidos, talvez não seja um evento barato, infla absurdamente os preços de. E eu não sei exatamente dizer qual que seria a solução para isso, né? Existiu uma discussão num grupo de brasileiros que vai para lá sempre, de como é que a gente faz? Ou será que vamos cobrar 10% mais caro no ingresso e destinar essa verba para projetos sociais, levar pessoas de projetos sociais para participarem? Eu acho muito válido essas discussões e acho que o futuro ele é diverso, ele precisa ser diverso e, inclusive, a inteligência artificial precisa englobar uma diversidade muito maior, porque ela pega dados históricos que vem carregados, cheio de vieses e tudo mais. Mas sim, acho sim que isso é crescente e todas as inteligências artificiais possuem nome feminino e eu acredito que o futuro é feminino. Deus me ouça. Também, acho que o código precisa ser feminino, está precisando disso. Você vai ver como vai dar uma melhorada e vai esclarecer as coisas, né? Porque mulheres, elas resolvem as guerras. Os homens fazem as guerras, as mulheres resolvem as guerras. Mas a capacidade de compor, uma inteligência emocional que é a inteligência. A gente nasceu com esses aplicativos todos, Marcel. A gente já nasceu com tecnologias exponenciais embarcadas na nossa mente, no nosso corpo. Não tem dúvida disso. Marcel, muito obrigada. Obrigada por dividir com a gente. É muito bom ter você que vai, a tua percepção, o teu trabalho, né? É muito bacana o que você faz à frente da Beta Lab e tudo que você faz um letramento das coisas, né? E você torna muito acessível e fala com muita clareza e com muita honestidade, inclusive nas dúvidas. Você coloca as dúvidas, você traz as perguntas. Eu acho isso muito bacana. Obrigada, querido, mais uma vez pela sua participação, tá bom? Obrigado a você, é um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo excelente trabalho. Que boas perguntas que você fez. Uma IA jamais faria isso. Você continua aqui com a gente, não sai daí. Eu vou para um breve intervalo comercial e eu já volto. Não saia daí, não se atreva a me deixar sozinho aqui, tá bom? Até já, em 2 minutos.